paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, meus amados irmãos, para estudar mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical, e dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando aí o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Portanto, estamos estudando aí o primeiro e segundo reis, que contam a história de todos os reis ali de Israel, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E hoje, dando prosseguimento a esses estudos, vamos estudar aí a lição de número 5, que tem aí como título o reinado de Acasias, né, professor Márcio? É verdade, Fabiano. Lembrando que passaram-se aí de história mais de 400 anos. Durante esse período dos reis aí, mais de 400 anos. Do governo desde Davi, né? Isso. Desde Saul, né? Até o cativeiro, esse período dos reis aí foram mais de 400 anos. 400 anos, isso mesmo. Estudamos nas lições anteriores, né? As duas últimas lições, a respeito ali do trágico reinado do rei Acabe, né? Exato. Nós podemos chegar até esta lição, né? Que foi ali o sexto rei do reino do norte, né? E a Bíblia não economizou palavras, né? Para definir o rei Acabe, né? Ela definiu lá como sendo o pior rei que havia tido já em Israel, comparando com todos os seus antepassados, né? Que não eram bons, né? Nenhum já era bom, mas Acabe foi pior ainda, né? O título, né? Exatamente, isso porque ele manteve os pecados lá que ele herdou de Jeroboão, né? Cada reinado continuou cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei. E para piorar mais, né? O casamento de Acabe com Jezabel, né? Exatamente. Que era lá filha do rei de Sidom, né? Ela era consagrada a Baal, né? Eles serviam a Baal. E com esse casamento, né, com essa aliança aí do rei Acabe com Jezabel, acabou introduzindo em Israel o culto a Baal e a Zerá, que eram os deuses da fertilidade para eles, né? E aí a situação do Reino do Norte só piorou, né, professor Márcio? Só piorou. Eles passaram a ser os deuses oficiais do povo judeu. Exatamente. Quando Acabe institui, né? Já tinha os bezerros de ouro, que já não agradava a Deus, né? Agora eles trouxeram a maior idolatria ainda dos deuses estrangeiros para dentro de Israel. Exatamente. E nós vimos lá o que aconteceu no final da vida deles, né? Graças a Deus ali, Deus levantou o profeta Elias, né? Justamente nessa época, para combater ali o rei Acabe e Jezabel, e também para combater os profetas de Baal e Azerá, que foi que vimos na lição passada, né? Exato. O embate ali do Monte Carmelo, né? Que desceu fogo do céu lá e Deus consumiu o holocausto de Elias e mostrou para toda a nação ali de Israel que estava presente quem era o verdadeiro Deus. Porque a nação chegou a um ponto que já nem sabia mais quem que era o verdadeiro Deus, né? Se era o Deus vivo ou se era lá o Deus Baal, né? O Azerá que eles estavam servindo, né? E o Acabe e a Jezabel estavam tão impregnados, né, no pecado da idolatria, que mesmo vendo tudo que Deus fez, continuaram. Eles continuaram no erro. Insistiram no erro. Exatamente. Tanto que depois dessa situação até Elias se sentiu até desanimado e cansado, porque ele achou que aquele momento seria um momento crucial ali, né? Agora acabou, né? Essa demonstração aqui de poder de Deus. Que ia ser destruído o templo de Baal, o bosque, né? Que era onde se adorava a Sera ou a Será, que é a deusa da árvore lá, da natureza. Ele achou que tudo aquilo ia ser tirado, que o Acabe ia expulsar Jezabel para a terra dela, mas não. Aconteceu o contrário, ela queria matar o profeta. Decretou a sentença de morte do profeta Elias, tanto que ele teve que fugir para o deserto. E lá no deserto, né, teve um reencontro com Deus ali, né? Deus tratou de curar ali o profeta Elias e fortificou mais o profeta Elias. E as palavras que Deus passou para o profeta Elias se cumpriram na vida de Acabe e Jezabel, né? Exatamente. Acabe morreu numa guerra, né? E Jezabel também morreu lá através das mãos de Jeú, né? E não teve direito a sepultamento, conforme Deus tinha falado para o profeta Elias, dizer para ela, ele falou para ela isso, né? Você vai morrer e
e o teu corpo vai ficar na rua, vai ser comido pelos cães, vai ficar só a caveira. É isso aí. E foi o que aconteceu. É isso que nós vimos até na lição passada. E desse casamento de Acabe com Jezabel, nasceu Acasias, que foi aí então o herdeiro do trono do rei Acabe. Então, com a morte de Acabe, Acasias aí assumiu o trono do reino do norte. E é isso que a lição de hoje vai tratar, que é o reinado de Acasias, filho de Acabe com Jezabel. Nosso texto áureo se encontra lá no Salmo de número 7, verso de número 9, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Que lindo esse salmo, irmão Márcio, que lindo. Veja, professor Fabiano, interessante notar que o justo, Deus prova o coração e a mente. Exato. O ímpio não. O ímpio, como ele quer permanecer na sua impiedade, então o compromisso de Deus não tem com ele. Agora o justo, quem é o justo? É quem é justificado, né, pelo sangue de Jesus, na nova aliança. Na época aqui do Salmo, o justo era aquele que obedecia às ordens de Deus, depois veio os mandamentos, a lei de Moisés. Na nova aliança é aquele que aceitou a Jesus como Salvador, ou seja, nós, exato, os justos. Não estamos fazendo uma diferenciação, somos melhores. Não, somos justos porque somos justificados por Jesus. Então, aqui está dizendo que Deus prova o nosso coração e a nossa mente. Exato. E que é para o justo se estabelecer. Né? O que é um estabelecimento? É algo que você está firme. Exato. Você não está, como na lição passada nós vimos, não está em dois pensamentos, né? Não está cocheando em dois pensamentos ou vacilando nas coisas. Você sabe que é servo de Deus, vai vir a provação, mas você vai passar por ela. Com certeza. Porque Deus prova o coração e a mente dos justos. É verdade. E como Deus prova e Deus conhece o coração dos justos, né? Somente Deus conhece o que se passa no coração do homem, né? Às vezes a pessoa até exteriormente demonstra, né, ser um servo de Deus, mas interiormente ela não é. E Deus conhece os seus, né? Intimamente, através do seu coração. A nossa verdade prática: a coragem de Elias é exemplo de incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Chama atenção, né, professor Márcio, aqui a coragem de Elias, né? Além de Elias ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, quando Deus o chamou e mostrou para Elias, você vai ter que fazer isso, Elias não pensou duas vezes. Não. Ele teve coragem. Por que ele teve coragem? Porque ele sabia que Deus era com ele. Exato. Independente da situação que ia enfrentar, ele estava fazendo ali a vontade de Deus. E é isso que Deus quer da gente, né? Exatamente. Veja que ele foi ter lá um desânimo, mas depois de tudo que já tinha realizado. Sim. E ali ainda lá, nós já estudamos sobre isso, mas pelo motivo de que ele achou que ele era a pessoa que ia resolver o problema da idolatria. Quando Deus falou para ele, não, o teu ministério vai prosseguir, sim, até Jesus, aí ele se animou novamente e Deus fez ele voltar para a luta. Tanto a importância, mas ele teve coragem. Claro. Como diz o Salmo aqui, ele estava bem estabelecido em Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Ele não tinha a sua vida por preciosa. É verdade. E Elias foi tão importante na história aí da humanidade, podemos dizer assim, né? Que a gente vê lá no Monte da Transfiguração, um dos dois que chega ali, Elias, né? Juntamente com Moisés no Monte ali da Transfiguração. Então, aí a importância do profeta Elias na história aí da redenção humana, né? Como ele foi usado por Deus, né? E como ele tinha essa coragem de enfrentar os inimigos, independente do que viesse pela frente, né? A nossa leitura bíblica em classe, né, que serve como base da nossa lição, se encontra lá em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e do versículo 13 ao versículo 17, né? Vou destacar aqui, professor Márcio, o versículo 8 aqui do capítulo 1, né? Que fala que eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Aí está o nosso amigo, o nosso irmão Elias, né? Verdade. Interessante, professor Fabiano, o aluno vai ler na Bíblia ou na lição em casa,
vai ver o contexto aqui desse versículo, é que o rei pediu para que fossem lá para consultar o Deus falso lá de Ecrom. Baal Zebub. Mas o que eu quero destacar aqui é a importância de um bom testemunho. Exato. O pessoal não conhecia o Elias, mas o rei Acasias conhecia, porque certamente ele acompanhava, ele estava no palácio, ele viu tudo que o Elias fazia, ele conhecia. Quando eles vieram com a notícia, olha, teve um homem no caminho que falou isso, ele falou, como é que é esse homem? Eles falaram da vestimenta dele. O rei falou, é Elias. Veja, professor, que muita gente diz, mas a maneira de se vestir não vai levar para o céu. Pode não levar para o céu, mas vai dar uma diferença aqui na terra de quem serve a Deus e quem não serve. E aí certamente vai entrar a ida para o céu ou não. Então, nós sabemos pela Bíblia que o servo de Deus, tanto o homem quanto a mulher, tem uma recomendação para se vestir com modéstia, né? Para se vestir para ser com vestes aceitáveis e modéstia. E aqui nós vemos o Elias, ele tinha um bom testemunho, e pela descrição de como ele estava vestido, o rei sabia quem era. Será que se alguém encontrar nós na rua, pela descrição vai saber que nós somos servo de Deus? Serva de Deus? É verdade. Será que se alguém ver as fotos postadas nas redes sociais, vai saber que isso aqui é um servo de Deus? As coisas que compartilha, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E hoje em dia, ainda mais com esse mundo, nessa era da tecnologia aí, que apenas com um clique aí você atravessa o mundo inteiro. Exato. Tem pessoas que estão lá do outro lado do mundo, lá que nem te conhece, vê as tuas postagens e vai te avaliar pelo que você está postando, né? Então é importante. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então tem bom costume. Tem bom costume, exatamente. Existe bom costume que pode ser corrompido. Então a palavra de Deus ela foi escrita para nos orientar. Nós estamos estudando aqui sobre um rei, mas chegou num ponto que tem uma orientação. Veja que é para nós essa orientação. Como é que nós estamos? Como é que está sendo a nossa apresentação? Exatamente. No mundo, né? Exatamente. E interessante que esse negócio de redes sociais, né, dos status, né, que as pessoas colocam, né? Aí no domingo está sendo usado por Deus. No domingo está pregando a palavra, está dando testemunho, está sendo usado em profecia. Aí na segunda-feira, se entra nas redes sociais, está postando um monte de foto lá que não tem nada a ver com o que condiz uma vida cristã. Exatamente. Aqui nós vemos Elias aqui através das suas vestimentas. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não, e o palavreado, né? Exato. Eles não encontraram Elias contando piada, falando mal, enfim, usando o que a Bíblia chama lá de palavras maldizentes, nada disso. Então tudo isso conta na vida cristã. Porque na realidade, nós somos a Bíblia que muita gente está lendo. Exatamente. Tem muita gente que não tem acesso a esse livro, porque não quer, porque não se interessa. Mas a minha vida, Fabiana, a tua vida, é a Bíblia que eles estão vendo. Exatamente. E essa foi a Bíblia do Elias para aqueles homens do rei lá. Eles viram e o rei disse, eu sei quem é o Elias. Esse é o diferencial, né? E o rei disse, esse Elias não é fácil. Esse vai dar dor de cabeça. Deu dor de cabeça para o meu pai, vai dar dor de cabeça para mim. É isso mesmo, mas vale isso mesmo, né, professor Márcio? A gente tem que cuidar pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente faz, né? Porque é as nossas ações que valem, né? As nossas ações que vão ficar ali. É o que vai mostrar as nossas ações que vai ficar. O objetivo geral da lição de hoje, que está aqui na página anterior, é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Era o que Elias tinha, um relacionamento íntimo com Deus. Por isso ele tinha certeza de que tudo que acontecesse ele era da vontade de Deus, ele era obediente a Deus, né? Os objetivos da aula é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e identificar aí as consequências dos atos de Acasias, né? Nossa introdução diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados, como nós já vimos nas outras lições. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte.
Acasias, né, assumiu o trono de Israel ali, logo após aí o seu pai, ali por volta do ano de 853 a.C. Então, quando Acabe morreu, Acasias já assumiu o trono. E a Bíblia diz que ele seguiu ali o mesmo caminho do seu pai Acabe. Exato. O caminho da idolatria. Verdade. Infelizmente, né? A verdadeira religião é o diálogo entre Deus e o ser humano. Deus e o homem. Isso que fala, religar, né? Jesus depois veio para religar a nossa história de novo com Deus. Exato. Mas a verdadeira religião é essa. E a idolatria faz uma barreira entre Deus e o homem. E já falamos aqui exaustivamente sobre a idolatria física, mas também a idolatria do coração. Com certeza. Talvez eu ou você não vamos nos ajoelhar na presença de uma imagem, mas vamos guardar no coração algo que é até pior que uma imagem. Uma idolatria subjetiva, que só nós sabemos onde está. Então isso tira a comunicação entre Deus e o homem. E o Acasias fez isso, né? Na lição passada nós até comentamos que o Antigo Testamento, né, mostra que a idolatria vinha através de objetos, né, de esculturas, alguma coisa. Aí no Novo Testamento Jesus vai mais a fundo. Não, idolatria não é só isso. Idolatria é o que está lá no seu coração. É tudo que tira o lugar de Deus. É um ídolo. Se transforma em idolatria. Inclusive aí muitos cristãos defendendo umas ideologias aí. Isso também é idolatria, né? Exato. Olha, a minha ideia é essa, vai ser assim, é desse jeito. Cuidado, isso também é idolatria. Exatamente. E idolatria tira a comunhão do homem com Deus e automaticamente impede a entrada no céu também. É verdade. E aqui na introdução destaca também, né, que Acasias, ele sofreu uma queda na sacada do Palácio Real, né? E nessa queda aí, Acasias aí ficou gravemente ferido, né? Sim. Bem provável que ele não podia nem se locomover e ficou lá, teve que ficar deitado numa cama ali sem poder se mexer. E ele buscou aqui, então, consultar esse Baal-zebub, né, sobre o seu destino, né? Um dos nomes de Deus, professor Márcio, é Jeová Rafá, né? Que é o Senhor que te sara. Então Deus sempre está aí de prontidão para sarar os seus servos. Exato. E o erro, né? O erro que Acasias cometeu aqui não foi ter buscado a Deus, que Deus estava disposto a sará-lo. Foi buscar aí esse Baal-zebub aí, esse outro Deus aí para sobre o seu ferimento. Veja a confusão que ele estava na mente, que até o Deus dele lá, que o pai e a mãe adoravam, ele já achou que não tinha resposta, já mandou buscar em outro lugar, lá na terra dos filisteus. Exato. Aqui em Êxodo 15, 26, está escrito assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa aqui é a primeira aliança que Deus faz, né, com o povo de Israel, após ele ter atravessado o Mar Vermelho. Exatamente. Ele estava disposto a sarar ali o povo, né? Qualquer enfermidade, Deus estava ali de prontidão para sarar. Mas tinha um condicional, exatamente, né? Tinha uma condição. Obedecer a Deus. Está ali, obedecer aos mandamentos de Deus. Então aqui Acasias, ele desprezou, né? Desprezou Deus. Desprezou aqui Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele não buscou em Deus ali para... Talvez seria uma oportunidade dele se arrepender, né, das coisas erradas que ele fez, né, professor Márcio? Sim. E o interessante é que o nome Acasias significa Deus é o Senhor, ou Jeová é o Senhor. Não se sabe se quando ele nasceu, se o Acabe quis fazer uma média com o povo, ou se o Acabe tinha lá uma ponta de esperança de se arrepender um dia, mas o Acabe colocou o nome do filho, Deus é o Senhor. E aí o próprio Acasias, tendo nesse nome, ainda vai procurar nos deuses falsos. Essa outra divindade aí, né? E aí foi o erro de Acasias, né? Que daí o profeta Elias chegou aqui e advertiu ele do erro gravíssimo que ele estava cometendo, que era buscar em outras divindades ali, um deus falso, né? A sua cura, a sua enfermidade, que foi ocasionada por essa queda aí na sacada do palácio. Ponto 1 da lição: um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom,
uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou se morreria. Então aqui é o momento em que Acasias vai lá recorrer nesse esse Deus, essa divindade, esse Baal-zebub sobre a sua enfermidade, como nós já comentamos aqui na introdução da lição, né? Exato. E interessante, né, professor Márcio, que o Acasias, né, ele cresceu num lar idólatra, né? Ele viu os exemplos do pai, os exemplos da mãe, e certamente isso aí acabou influenciando no seu caráter, né? Sim. Não é verdade? Sim, é o que ele via, né? Exato. Que ele via que estava acontecendo ali. Qual é a primeira escola nossa na vida? É o lar, a nossa casa. Não é a escola dominical, não é a igreja, não é a escola secular, não, é a casa. Então, como é que está sendo criado? Qual é o ambiente que o filho nasce e está vendo? E ele via tudo isso. Exatamente. Além dessa idolatria, a perseguição que se fazia lá a quem se dizia cristão. Com certeza. Ele sabia que a mãe dele mandava matar os profetas, perseguir os profetas de Deus. E ele se criou. E levou isso para a vida dele. Com certeza. Até o subtópico 2 aqui já destaca isso, né? Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo dos seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Exatamente. Então ele teve ali um aprendizado eficaz, podemos dizer assim, né? Sim. Com os seus pais aí, pois ele seguiu os caminhos dos seus pais. Então tudo que o pai e a mãe dele ensinaram, ele seguiu à risca, não é verdade? Veja bem, professor Fabiano, como que uma criança está sendo criada num lar onde os pais usam da mentira como saída para muita coisa? Verdade. Como que essa criança depois vai ser exigido dela que ela fale a verdade? Como que uma criança vendo o pai e a mãe trazer coisas que não... fora da lei para dentro de casa, por exemplo, coisas que estão fora, coisas que não agradam a Deus e que também não agradam a justiça. Verdade. Como é que você vai cobrar depois a honestidade de uma criança? Não tem como cobrar, né? Não tem, porque ela está tendo o exemplo ali, né? É ali que está se formando o caráter, a personalidade da criança desenvolvendo, e ela está vendo. Então, como é que você vai cobrar a verdade se você, pai e mãe, mentem e a criança está ouvindo ali? Nós sabemos, né, professor Márcio, que se criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós criarmos nossos filhos no caminho do Senhor, não é garantia de quando eles crescerem e ficarem adultos, eles vão continuar nesse caminho, Não. né? Mas só com um lar estruturado espiritualmente, né, é uma grande força para que ele continue nos caminhos do Senhor. Sim. E isso aí vem justamente do pai e da mãe, como você falou. Muito do que Os nós vemos exemplos. hoje, professor Fabiano, na corrupção, na política, em todo lugar, começou aonde? Dentro de casa. Corrupção começa em casa, não começa fora de casa. Não começa lá em Brasília. Não. Lá é o apogeu, né? Lá é a festa. Mas ela começa dentro de casa. A corrupção começa dentro de casa, com o pai e com a mãe. Então veja a importância de se criar bem, como você falou, uma família estruturada, uma família que tenha Deus no centro dessa família, o Criador esteja ali. É o melhor ambiente para se desenvolver o caráter cristão. É o melhor ambiente. E como o nosso mundo precisa disso. A gente sempre vemos aí, né, falar em combate e corrupção no Brasil, né? Tem que acabar com os políticos ladrão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a população vai na rua reivindicando isso. Mas quando tomba lá um caminhão na estrada carregado de frango, exatamente. o que a população vai lá fazer? Saquear aquela carga. Então, do que adianta você querer justiça, você querer que combate a corrupção, se o próprio povo já está corrompido, né? Então já vem lá de baixo. Veja que pela ética, ninguém podia fazer isso. Não. Mas o pior ainda é quando você vê crente fazendo. Como se falou, domingo está pregando e Deus está usando, está cantando e falando em língua. E depois está lá saqueando o caminhão que tombou na estrada.
dando um jeito de diminuir a conta da luz com maneiras escuras, água, invadindo o terreno dos outros, e assim vai. Então, gente, sabe, a corrupção ela começa na gente. Exatamente. Agora, nós que já fomos além que tinha que ter essa ética, que tinha que ter esse comportamento. Ah, se não teve, tudo bem, mas agora você tem uma segunda chance, você aceitou Jesus como Salvador. A tua mente mudou. O apóstolo Paulo diz que a nossa mente tem que ser transformada. Exatamente. E continua na mesma coisa. Com certeza. E se você aí que está do outro lado nos assistindo faz esse tipo de coisas erradas, não se engane, tá? Porque aqui no nosso textuário diz que Deus prova o coração e a mente. Deus sabe o que se passa no teu coração. Exatamente. Deus sabe o que você está fazendo. Então, cuidado. Você pode até enganar as outras pessoas, né? Mas a Deus ninguém engana. Ponto 2 da lição, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Com essa pergunta aqui, com essa exortação aqui do profeta Elias, né, professor Márcio? Que dá a entender aqui que Deus estava disposto a curar o rei Acasias. Sim. Deus estava disposto a curar ele. Mas mesmo assim, ele não deu ouvidos ao Senhor, né? Não recorreu a Deus, não se arrependeu e foi buscar lá nessa divindade aí, nessa outra localidade, esse Deus Baal-Zebub, a quem ele servia. Então, Deus é maravilhoso e Deus é misericordioso. Ele sempre está disposto aí a estender a mão e tirar o pecador da lama. Sempre, mas tem que partir, tem que ter uma iniciativa, né? Exatamente. Procurar Deus, né? Com certeza. Isaías diz que se procurar nós encontraremos a Deus. Se nós buscar nós vamos achar. Enquanto é tempo, porque vai ter um tempo que não vai mais ser encontrado. Não, verdade. Então é preciso que haja uma pressa. E você disse muito bem, professor, o rei, se ele tivesse parado para pensar, e buscasse a Deus, e já tivesse pensado, vou buscar a Deus, cadê aquele profeta? Manda chamar lá, assim, na primeira condição. Mas não, ele mesmo enfermo, disse, não, vai consultar o Deus lá de fora aqui. Com certeza. Então, nem o Baal e nem a Aserá, ele também não confiou muito não, né? Porque ele mandou buscar um Deus, um outro Deus. Ele já viu lá o fiasco que foi lá com os profetas lá no Monte Carmelo, né? Se esses deuses não dão com nada, vou buscar o outro ali, porque não vai dar certo não. Então você vê como Deus é misericordioso, né? O que dá a entender que ele tinha aí disposição de sarar e de curar o rei, mas ele não buscou a Deus, né? Ele achou melhor buscar nessas divindades aí, e o seu reinado foi muito curto por causa disso. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Olha só que interessante, professor Márcio. Eu vou até fazer a leitura aqui desse versículo. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9, que foi a ocasião do primeiro capitão, quando chegou ali, de frente com Elias, né? Ele disse assim, 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homens de Deus, o rei diz, desce. Você vê ali a arrogância desse primeiro capitão, né? Ele falou lá, o rei está ordenando, desça daí. Ele foi arrogante. Sim. E acabou acontecendo o quê? Foi em nome do rei, né? Olha, o rei está te chamando, desce agora, desce daí. Agora. E o segundo ainda, no versículo 11, disse assim, e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50.
Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ele foi mais arrogante ainda. O que aconteceu? Foi consumido também. Desceu fogo do céu, né? Elias só disse, né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma o capitão e seus 50. Isso nos mostra uma lição, né, professor Márcio? Com certeza. Primeira colocação aqui, Fabiano, é que o servo de Deus, tanto o homem quanto a mulher, são pessoas previsíveis. O que é isso? Todo mundo sabe onde está. Exato. O rei sabia. Como é que o rei sabia? O rei primeiro veio a notícia e falou: pelos trajes é o Elias. Então vão lá. O rei sabia onde ele estava. Vá lá naquele monte, que não sabemos o nome do monte, a Bíblia não revela, mas vá lá que vocês vão encontrar ele. Então o servo de Deus, a serva de Deus, ele é previsível. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a palavra de um servo de Deus, de uma pessoa que está servindo a Deus com obediência, é sim, sim e não, não. Não tem talvez. Não tem, peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Não tem. Não tem aquele negócio de relativizar. Olha, mas se é para melhor, então vamos fazer isso. Não. É sim e não. Foi o que Elias fez, né? Exatamente. Elias não negociou com eles em momento algum. Ele falou. E outra coisa importante, Fabiano, é que a Jezabel era viva ainda. A mãe do rei. E segundo a história, ela mandava mais do que o Acasias. Exatamente. Continuava mandando. Mandava por trás. Né? E ela não tinha conseguido matar o Elias ainda. Então o Elias estava em perigo. Ele sabia, se eu vou lá para a casa do rei, eles vão me matar. Armação. Então ele confiou no Deus dele. Exatamente. Ele falou, vou confiar em Deus e esperar. Tanto é que na terceira vez daí acontece, né? E essa arrogância aqui dos dois primeiros capitães aqui, né? Se for em nome do rei ali, eles foram muito arrogantes, né? Isso nos mostra que a arrogância não nos leva a nada. Não leva a né? nada. Né? Nós não ganhamos nada nessa vida com arrogância. Muito pelo contrário, nós precisamos de humildade. E foi o que aconteceu aqui com o terceiro capitão aqui, né? No versículo 13. Sim. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Olha só. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha a diferença com relação aos dois primeiros, né? Exato. A humildade dele. Ele se humilhou perante o profeta ali, ó, e recebeu ali a oportunidade de viver mais um pouco. Não há nenhuma orientação bíblica que o rei mandou fazer isso. Não. Mas ele viu o resultado do que aconteceu com os dois primeiro. E ele pôs no coração dele, vou lá. E ele se pôs sob a misericórdia de Deus e de Elias. Entendeu? Então, os três tinham que ir, porque era a ordem do rei, eles eram capitão do rei, tinham que cumprir a ordem. Mas não precisavam levar a arrogância do rei. Com certeza. Não precisavam ser igual ao chefe, né? Não precisavam ser daquele jeito, ser sanguinário. Eles podiam agir como o terceiro. Exatamente. Quando ele se colocou humilde, ele falou, olha, já morreu 102, né? 50, mas... Então ele falou, peraí, chegou devagar, se humilhou, pronto. Quantas coisas, professor Fabiano, na nossa vida, nós vamos resolver com palavras ásperas, nunca dá certo. E quando a gente vai com calma, vai pensando um pouquinho, dá tudo certo. Exatamente. Provérbios 18, não me lembro o provérbio, mas tem um provérbio que diz que a palavra branda acalma o furor. Exatamente. Então o capitão chegou com palavra branda, reconhecendo um Deus, né? Olha, eu conheço teu Deus, pede misericórdia. E o Elias falou, vou. E tudo que aconteceu com o primeiro capitão, sempre tinha alguém olhando de longe. Exatamente, tem esse detalhe, né? Porque se olhando morreu os 50 e o capitão, quem foi avisar o rei? Exatamente. Outra lição para nós, Fabiano. Tem sempre alguém olhando o que a gente faz. Exato. Mas eu estou em outra cidade, aqui ninguém vê, minha mulher ficou em casa, estou sozinho, posso até dar uma saída na noite. Tem crente que faz isso, viu, Fabiano? Além de Deus estar olhando, com os olhos de Deus como chamam de fogo, ainda tem gente olhando para contar. Verdade. E em épocas de redes sociais, então, nem se fala. E o rei ficava sabendo, né? Alguém foi lá e avisou. Não, na Bíblia não diz, mas pode ser até a mesma pessoa que acompanhou de novo os 50 e morreram e voltou lá e contou novamente. Vai ver que já não era esse terceiro capitão aqui, né? Pode até ser esse terceiro capitão que acompanhou nas duas primeiras. Não, Só que veja a estratégia dele, né? Ele falou, não, peraí, eu vou ser inteligente, vou usar, já está morrendo, está dando errado, eu vou tentar um diálogo. Com certeza. Primeiro, para depois... A morte já é garantida. Então, o que eu consegui aqui é lucro. Então, nós temos que aprender essas coisas na vida. A humildade dele, ele conseguiu ali a sobrevivência, né? Muito importante.
Você vê, é um texto assim que nos ensina muita coisa, né? Muita coisa para a nossa vida, né? Subtópico 3, o ministério de fogo. Elias pôde ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Isso nos mostra aqui, né, professor Márcio, que o Deus, né, ele era com Elias. Sim. Né? Deus sempre estava com Elias. Essa presença aqui do fogo, aqui do ministério de fogo, é porque Deus sempre estava ao lado de Elias, o protegendo e os guiando. Verdade. Né? Independente da situação. E o Elias obedecendo, temendo a Deus. Né? E interessante que nós vamos ver numa próxima lição que ainda vai ter mais fogo ainda, né? Fogo ainda. Que vem buscar ele para o céu e ainda vem mais fogo. E também que Deus aí tem modos diferentes aí de trabalhar na vida de cada um dos seus servos, né? Exato. Não é verdade? Exatamente. Então a cada servo aí Deus trabalha de um jeito diferente. Trabalha de um jeito diferente com Moisés, sim, com Davi, né? Nós vamos ver aí o profeta Eliseu daqui para frente, que trabalhou diferente com Eliseu, bem né? diferente. A promessa, o poder, o cuidado de Deus era o mesmo, mas o modo de agir já era outro. Exatamente. Estudamos no trimestre passado uma lição a respeito da multiforma. Exato. De bem Deus lembrado. trabalhar, né? Então cada um tem o seu estilo, né? Exatamente. Deus vai nos usar naquilo que nós temos. Exato. Eu falo isso sempre, professor Fabiano, nas aulas para os alunos. Quando você for dar aula, seja você. Não tente imitar ninguém. Se tiver alguma coisa boa do teu companheiro de professor, pode até pegar. Mas não imite, seja você. Porque Deus quer usar você do jeito que você é. Exatamente. No teu estilo. Se você tentar fazer a imitação, não dá certo. Lembrei agora que a armadura de Saul não deu certo para Davi. Não deu certo para Davi. Não cabia em Davi. Então, exatamente. cada um de nós nós somos únicos, né? Deus nos criou únicos. E aqui ainda nesse subtópico 3, né, a presença de Deus era manifesta na vida de Elias através do fogo, né? Através do fogo. Como está colocado aqui, o ministério de fogo, né? E Deus se manifesta na nossa vida através das nossas atitudes. Sim. Nós já comentamos aqui no começo, né? Exato. A glória de Deus, a manifestação de Deus em nossa vida, agora na dispensação da graça, ela se manifesta na forma como nós agimos, né? Na forma como nós damos um testemunho lá fora, que nós já comentamos no começo a respeito das vestimentas, né? Sim. Então essa é a forma aí que Deus se manifesta, que Deus se mostra em nossa vida, né? A forma de nós demonstrarmos que Deus está conosco, que Deus aqui está junto conosco em todos os caminhos, né? Então nós sempre precisamos estar glorificando a Deus com palavras também, né? Sempre com palavras, mas muito mais aí pelas nossas ações. É verdade. Como o professor Márcio comentou aqui no começo. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas aí irão ler durante a sua vida. Não vão abrir o texto sagrado para ler, mas através de nós, eles vão conhecer Jesus, vão conhecer a Bíblia Sagrada. É verdade. Fabiano, eu gosto de um professor que diz assim: nós temos que ser em público que somos no privado, e nós temos que ser no privado que somos em público. Exatamente. Tem pessoas que é um doce de pessoa aqui fora, mas dentro de casa... Nós não somos o que falamos, né? Ninguém somos aguenta, o que nós agimos, na forma que nós agimos. Vou ler um versículo aqui, Fabiano. 2 Pedro capítulo 5, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, quando nós humilhamos debaixo da mão de Deus, Deus nos exalta. Elias sabia muito bem disso. Exatamente. Porque ele sabia se humilhar, sabia obedecer, e Deus estava sempre exaltando ele. Com certeza. E assim nós devemos ser também. Com certeza. Servos exato. de Deus aí, sempre exaltando o nome do Senhor através E ainda lembrei aqui também do fogo, é que a história, a Bíblia, claro, está aqui, né? E isso era muito conhecido em Israel. Porque certa vez Jesus foi expulso de uma cidade com os discípulos. E aí, acho que João e Tiago, né, olharam para Jesus e falaram: Senhor, por que o Senhor não pede fogo do céu para queimar essa cidade? Ele falou: não, eu não vim para isso. Não. Lá, ele não disse isso, não está no texto, mas ele poderia dizer lá, o tempo de Elias era preciso, agora aqui não, eu vim aqui para salvar, é outra coisa. Mas eles conheciam, eles sabiam que vinha fogo do céu. E como Jesus era o maior profeta de todos, né? É o maior, foi e será, então eles lembraram desse episódio, falaram: Senhor, pede fogo do céu. Se nós vivêssemos esse tempo aí do fogo do céu ainda, olha,
Como teria gente que ia ser fulminada aí? Jesus não olhou e falou, vocês são os filhos do trovão. Exatamente, né? Tem muita gente aí que ia ser fulminado na nossa frente, hein? Ponto 3 da lição, a doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Acasias desprezou a ajuda de Deus. Por isso ele foi sentenciado à morte. Exato. Né? Ele poderia ter recorrido a Deus, como nós já comentamos na lição, mas ele preferiu ir lá buscar aquela divindade que ele cultuava. Todo pecado tem a sua consequência. Exatamente. E a dele foi essa. Exatamente. E a palavra de Deus, professor Márcio, ela é dura a respeito desse assunto aí. Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Exatamente. Então tem que sempre ali que recorrer ao Senhor, tem que reconhecer em Senhor os teus caminhos e buscar sempre a Deus. Não virar as costas para Deus como Acasias fez. É muito importante. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Elias já havia, professor Márcio, demonstrado que ele era alguém determinado a obedecer a Deus, e corajoso. Mostra mais uma vez que ele não negociava os princípios de Deus. Não tinha relativismo, né? Ele estava dentro da casa do rei, estava no quarto do rei. Ele poderia dar uma relativizada, eu estou aqui dentro, tal. Não, ele manteve a sua palavra. A palavra de Deus que estava na vida dele, ele foi lá e falou. Ele não teve... até porque quando o terceiro capitão que se humilha lá e Deus não mata, a Bíblia diz ali que o anjo do Senhor, né, que nós entendemos seja o próprio Cristo, antes da encarnação, que foi lá falar com Elias, disse, com esse você desce e não temas. Então Elias sabia que ele estava guardado por Deus. Mas mesmo assim ele não trocou ele não vacilou, aquilo que ele tinha falado no caminho, ele falou lá também. Porque nós não temos aqui o diálogo que teve entre o rei, mas com certeza teve um diálogo grande. Ele foi lá, mas ele disse, não, você não vai descer da cama, vai morrer. Exatamente. Então, independente das consequências, Elias sabia que Deus estava com ele. E ele enfrentou. Por que isso é importante, professor Fabiano? Tem muito crente que quando é um pouco pressionado, ele muda, ele troca os princípios de Deus, ele muda de opinião, ele já sai entendeu? E não, nós temos que ser sim, sim, não, não. Se você viu, falou, sustente. Exatamente. Se não viu, não fale, fique quieto, né? Nós vimos na lição passada o confronto que Elias teve ali com os profetas de Baal, os 850. Sim. Ele foi confrontado ali ele optou ali por esse confronto ali, né? Desafiando os profetas, mas ele sabia que Deus era com ele. Exato. Né? E assim na nossa vida também, assim, nós vamos ser confrontados aí várias vezes, né? Durante o dia, durante o nosso trabalho, nós temos que ter a certeza e a convicção de que Deus está conosco e ter coragem em enfrentar, independente da consequência. Aquilo que nós falamos que é pecado para uma pessoa de pouca expressão, tem que ser falado para aquele também que tem muita autoridade. É a mesma coisa. Não pode negociar. Não, esse aqui vou negociar. Não, tem que ser a mesma coisa. Com certeza. Se eu tiver que ter consequência, eu vou ter que ter consequência do mesmo jeito. Verdade. Nós temos que ser firme naquilo que falamos. Com certeza. Estar estabelecida em Cristo. Eu sei que é assim e pronto. Porque nós estamos vivendo épocas aí, professor Fabiano, e vai piorar as coisas, que nós vamos ter que aprender.
O apóstolo Paulo disse que viriam tempos que era para mostrar quem serve a Deus e quem não serve. Exatamente. E os tempos chegaram, né? Com certeza. Você veja que nós estamos vivendo um tempo aí de idolatria, um tempo de ecumenismo, todo mundo junto, sabe? E você falou aqui na aula passada, eu não esqueci, que Deus, ele não quer só prioridade. Quer exclusividade. Exclusividade. Então eu não posso me associar à idolatria. Não porque o politicamente correto é isso. Não, eu tenho que ser como Elias. Verdade. Eu tenho que falar a verdade, seguir a verdade. Tenho que andar nela. Mas se eu perder tudo que eu tenho, Deus vai me dar outra coisa. Ele vai me dar um jeito. Ou eu vou morrer, não sei. Mas eu não posso negar. Eu não posso ter uma opinião com um grupo e outra opinião com outra, porque eu estou vendo os meus interesses. Exatamente. Então Deus quer exclusividade. Nós estamos vendo aí, eu vi esses dias um cristão aí, junto com um padre. Nada contra o padre, mas a idolatria está no meio. E o crente dizendo que não tinha problema. Tem problema sim, idolatria sempre foi condenada por Deus. Então nós temos que saber, nós temos que amar as pessoas, mas não dar cobertura para aquilo que Deus não se agrada. Com certeza. E se tiver consequência, temos que passar por ela. Com certeza. E pode ter certeza que o que Deus prometer vai cumprir. Foi o que aconteceu aqui. Exato. Deus prometeu ali para Elias, né, que o filho do rei Acabe ia morrer, e morreu. Não dá para adorar dois senhores. Não, com certeza. Então Deus quer coragem, assim como Elias tinha coragem de enfrentar o que enfrentou, 850 profetas, enfrentou o rei Acasias aqui, não teve medo, que tinha certeza que Deus estava com ele. Deus também quer de nós coragem para pregar o evangelho e enfrentar todo esse mundo aí que se levanta. E manter os princípios divinos, né? Se o princípio os mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, Senhor. Não farás escultura para adorar. Então é pecado e acabou. Isso como eu disse, com a pessoa de menor expressão como a de maior. Com certeza. Subtópico 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em uma grande obra. Então a intimidade que Elias tinha aqui com Deus, né, professor Márcio, é claramente percebida aí nas páginas sagradas. Sim. Ele tinha essa intimidade com Deus. Ele tinha essa certeza aí que, independente da situação, Deus estava com ele, Deus ia o proteger. E é isso que Deus faz. Deus quer coragem. Deus quer que a gente tenha coragem de servir. E Deus sempre vai estar nos protegendo. Sempre. O Elias não vacilou um segundo nas suas decisões, nas suas convicções de fé. Às vezes eu vejo, professor Fabiano, muita pessoa defendendo a Bíblia. A Bíblia não precisa de defesa. O dia que eu precisar defender a Bíblia, ela não é mais a palavra de Deus. Eu tenho que defender as minhas convicções que estão na Bíblia. Com certeza. Eu creio que assim eu vou defender. Mas eu tenho que defender a minha convicção. Com certeza. Mesmo que para isso eu tenha que ser morto. Perder a vida, não importa. Exatamente. Mas não defender a Bíblia. Tem que defender minha convicção. Isso é pecado, sempre foi e sempre será. E eu não compactuo com isso. Isso é decisão, firme, né, das convicções. Mas não defender a Bíblia. A Bíblia não precisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Com certeza. Então, tendo coragem, né, professor Márcio, que é isso que Deus quer da gente, independente aí da obra que você tem em suas mãos, né? Às vezes está aí com uma grande obra para ser feita, você vê que você não tem capacidade, mas você tem coragem de enfrentar, você sabe que é de Deus, Deus vai te recompensar, Deus vai colocar pessoas ao teu lado para ajudar, você pode ter certeza, mas que Deus quer coragem, que você continue firme ali, fazendo o propósito de Deus, ali, cumprindo o que Deus colocou em suas mãos, É né? verdade. E fazer com zelo, com amor, né? Com dedicação, que é isso que Deus quer desses homens e mulheres corajosos nos nossos dias, né? Colocar mais alguma coisa, professor Márcio, antes da nossa conclusão? E nós estamos falando, né, não negociando os princípios. Né? Exatamente. Se é um princípio divino, se agrada a Deus, fique naquilo. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, como dizia minha mãe. Eu queria fazer uma coisa, dizia, todo mundo faz. Ela falou, você não é todo mundo, não vai. Então nós somos servos de Deus.
Nós sabemos que está tudo por aí, as coisas estão acontecendo, mas nós temos que ter a coragem, continuar fazendo, estamos aqui para fazer a obra de Deus, foi para isso que fomos chamados, e continuar fazendo. E quando a opressão bater na nossa porta, nós temos que nos ajoelhar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu servo. Exatamente. Eu estou fazendo aquilo que a tua palavra manda, né? Assim Isso. como vimos na lição passada, quando chegou ali a perseguição para Elias, que ele fugiu, né, e foi lá para a caverna, né, o desânimo bateu, mas Deus estava com ele, tanto que Deus foi lá tirar ele da caverna, né? Verdade. E assim Só mais uma colocação, Fabiano, professor Fabiano. Os acasias da modernidade estão por aí. Estão por aí. Eles procuram horóscopo, me ajuda aí, essas coisas, esoterismo, essas coisas que, sabe, essas coisas que não tem Deus no meio, mas eles estão por aí. E dentro das igrejas. Tomemos cuidado com isso. Verdade. Nossa conclusão diz assim: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Maravilha. Aqui, né, Fabiano, só para completar, o crescimento espiritual vem quando entregamos nossa vida a Deus por completo, abrindo mão da cultura do entretenimento e do evangelho dos contos de fada e do êxtase carnal, mas servindo a Deus com a razão, espírito e razão. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.